Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Grupo Espírita Sagrado do Bem. A gente já está há tanto tempo aqui no ambiente online que a gente já está transformando ele no ambiente físico mesmo do nosso Grupo Espírita. Estamos aqui de retorno aos nossos estudos, a obra Nos Domínios da Mediunidade, trazido para nós por Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz. Estamos aí também nos encaminhando aos finalmente do livro. Acompanhamos aí desde o seu prefácio até esse capítulo, temos aí todos os vídeos já disponibilizados para vocês. O nosso intuito aqui sempre foi, desde o princípio, que vocês se empolgassem aí, quisessem ler, né, as obras espíritas disponíveis. Eu acho extremamente importante que a gente busque conhecer o roteiro espiritual que a gente escolheu para as nossas vidas. Acho que sejamos evangélicos, católicos, espíritas, umbandistas, budistas, islâmicos, de qualquer religião possível, eu acho que a gente tem que se inteirar daquilo que ela traz para nós, daquilo que ela propõe para os seus adeptos, no sentido de nos fazermos entendidos sobre os assuntos que nós vestimos aí a camisa, nos assuntos que nós queremos dar aquele segmento mesmo, né, para dentro das nossas vidas, um segmento para dentro daquilo que a gente acredita, né? Eu acho as pessoas que se denominam cristãs pessoas muito corajosas, né? Eu mesmo, por mais que eu me considere cristão, né, dificilmente eu saio por aí falando para os outros que eu me espelho muito, né, em Jesus Cristo, até porque a, a dificuldade ao assumirmos um compromisso como esse é gigantesco. E não dá para a gente achar que os outros vão ter respostas para nós, e não dá para a gente também pensar que aquilo que os outros vão nos dizer vai satisfazer a nossa pretensão espiritual por completo. Acho que a gente é que tem que buscar, a gente é que tem que querer, a gente é que tem que sentir, entender mesmo o que cada uma dessas propostas traz para a gente. Se for do caso, procurar, né? Eu mesmo procurei bastante antes de entrar nas fileiras aí do Espiritismo. Era de família católica, fui a eventos aí, né, dentro das igrejas evangélicas, procurei o movimento carismático, não me encontrei, mas encontrei o que eu procurava aqui dentro do Espiritismo. E ainda dentro do Espiritismo, continuei buscando, continuei procurando, porque se tem uma coisa que o Espiritismo se tem uma coisa que ele tem, né, é pluralidade. Né? Nós encontramos um caminho com Allan Kardec, um caminho com Francisco Cândido Xavier e outros médiums que o seguiram aqui no Brasil, outros autores espirituais têm outras visões, e eu acho a proposta espírita, até o momento, né, aquela que sacia mais o meu coração, a minha vontade, né, e por isso estou aqui continuando os nossos estudos, né, já se vão aí quase 20 anos dentro das fileiras espíritas, e a gente continua aqui firme e forte, né? Querendo aí aprender cada vez mais. Por isso, a gente continua com, com os nossos estudos aqui da obra de André Luiz. E hoje, falando aí de capítulo número 25, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, nós temos aqui um dos assuntos que mais me chamam a atenção dentro da proposta espírita, de nos estimular ao estudo aí dos nossos pensamentos, das nossas emoções, né? E aqui nós vamos ver um bate-papo, nesse capítulo, entre o Hilário e o Aulus, né? Um aprendiz e um mestre aí já no plano espiritual, em que os dois vão falar, então, sobre fixação mental. Desde que a gente se torna espírita e que a gente começa a ouvir aí um pouco de como é a vida no plano espiritual, a gente vai descobrindo que ela é parecida, mas não igual à vida que nós vivemos aqui, não é? A vida que nós vivemos aqui na carne seria aí um reflexo muito embaçado, né, da vida espiritual, mas ela é muito parecida com aquilo que o espírito vive. A grande diferença, né, o paradigma que define aí que distingue uma da outra, é justamente o corpo de carne.
porque o nosso corpo de carne tem outros elementos, o espiritismo, outros elementos na sua composição, né, e para a sua manutenção, o espiritismo vai nos informar, vai nos dizer que é importante que a gente faça a separação daquilo que é da matéria e daquilo que é do espírito, principalmente porque o espírito tem maior liberdade e nós estamos encarcerados aqui em um corpo de carne que todo mundo, né, encarnado sabe, do medo que a gente tem, por exemplo, de cair, do medo que a gente tem de adoecer, de tropeçar, de que alguma veia dentro do nosso cérebro entupa e traga aí algum problema, né? Algum acidente vascular cerebral, entre outras tantas coisas que podem nos acometer enquanto nós estamos encarnados. Então, eu falei aqui das partes das doenças, mas a gente tem a parte da manutenção, né? A gente tem que dar banho no corpo, a gente tem que comer, a gente tem que comer direito, né? Não basta só comer. Então, o corpo acaba exigindo de nós muitas coisas para sobreviver, enquanto que o espírito não tem isso. Espírito não tem preguiça, espírito não tem... preguiça não, fadiga, né? O espírito não fica fadigado, o espírito não... o espírito não sente fome, o espírito não sente sono, ele vive uma vida diferente. E aí, é aquele negócio, né? A gente tem que, dentro da teoria espírita, saber delimitar, saber trazer aqui um norte para a gente seguir. A nossa vida se resume aos cuidados que a gente tem com o nosso corpo, ou o nosso corpo é só mais um dos acessórios que a gente utiliza para viver a vida, né? É aquele negócio, a gente come para viver ou a gente vive para comer? Porque quando você pergunta assim, né? A gente precisa comer para viver, né? Só que tem gente que vive para comer. A única coisa, né, que a pessoa pensa é em comida, ou a única coisa na qual ela foca ali os seus pensamentos é nesse sentido. Ou nós temos aquelas pessoas que comem para viver, ou seja, comer, por mais que seja mandatório, né, a pessoa precisa fazer isso, comer não é algo que toma dela um tempo ou toma dela mais do que é o necessário, né? Eu acho isso um bom panorama para a gente começar a pensar, porque se a gente for delimitar a nossa vida aos cuidados que a gente tem com o nosso corpo, por exemplo, tem pessoas que você pergunta para ela o que é viver, ela acha que é a rotina dela. Ela acha que é acordar cedo, acordar cedo, tomar café, fazer higiene, trabalhar, almoçar, descansar um pouquinho, voltar para o trabalho, comer de novo, né? Cuidado, fazer exercícios e tal. Então, assim, você vai conversando com a pessoa, parece que toda a vida dela está ali encerrada nos cuidados que ela tem com o corpo. Então antes de dormir eu escovo os dentes, aí eu procuro dormir mais cedo, porque eu acordo mais cedo, e aí você pergunta assim, tá, e o que te dá prazer? Aí fala, eu gosto de dormir, tem gente, e eu sou um pouco implicado com isso, porque assim, eu durmo também, eu gosto de dormir, entre aspas, né, mas só que eu acho falsa essa afirmação, né, ninguém gosta de dormir. Justamente porque quando a gente está dormindo, a gente não lembra de nada, né, você não percebe nada. Então, assim, ou você gosta de acordar, ou você gosta daquela sensação pré-sono, né? Que eu acho que é mais ou menos o que a gente vai afirmar e que a gente gosta, né? Não quer dizer que seja exatamente e realmente o que a gente quer. Em suma, eu estou falando isso por quê? Porque os cuidados com o corpo nos levam a ter determinadas atitudes, determinada rotina, e há pessoas que pensam que essa rotina resume a sua vida. Então, se você perguntar assim para a pessoa o que ela gosta, que tipo de filme, que tipo de aventuras, que sonhos, que aspirações, como é que é a vida espiritual dessa pessoa, como é que é a vida financeira dessa pessoa, por que não, né? Ele não vai saber te responder. Mas se você perguntar da rotina dele, ele tem na ponta da língua. Por quê? Porque essa é uma coisa que ele para pensar. Essa é uma coisa na qual a mente dele está fixada. Outras pessoas não. Outras pessoas têm uma vida mais livre, elas não se preocupam tanto com essa coisa da rotina, elas conseguem manter aí uma disciplina, mesmo sem estarem aí dentro de um padrão fixo, né, rotineiro e tal. E isso sempre me chamou atenção. Como é que ficam os espíritos? Porque se nós ocupamos aí 80, às vezes até 90% do nosso tempo, com cuidados com o nosso corpo físico, como é que fica a questão, então, do espírito? O espírito não tem isso. O espírito não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem nada disso. O espírito não vai morrer de fome, o espírito não vai morrer de calor, não vai morrer de doença, ele não vai morrer.
E nós, enquanto encarnados, a gente tem aí, né, esse período do berço ao túmulo de cuidados com o nosso organismo, cuidados com o nosso corpo. Que, se a gente não cuidar, como a gente disse aqui agora, né, isso pode extrapolar e aí transformar-se aí na nossa vida. Então, o que que sobra para o espírito? O que que o espírito faz? A gente pode filosofar, a gente pode pensar sobre. E esse capítulo é um capítulo muito bom nesse sentido, porque André Luiz vem trazendo essa filosofia espírita, né? Há tanto tempo apagada, né? Há tanto tempo deixada de lado, né? O último grande filósofo espírita que nós tivemos foi Leon Denis, né? Depois dele, a gente descambou aí para um lado religiosista, né? A gente parece que só quer falar de religião dentro do espiritismo hoje em dia. E assim, não que isso seja ruim, mas é porque o espiritismo não é só isso, né? A gente tem um manancial aqui de afirmações, um manancial de ilustrações do que poderia ser a vida espiritual, e ao invés de construir um caminho, ao invés de pensar algo novo, a gente muitas vezes se junta aí às tradições, né? Percebam, por exemplo, quanto que o espiritismo é parecido com o catolicismo, em muitos sentidos, né? O espiritismo brasileiro é muito parecido com o catolicismo. E não é uma crítica, eu não estou dizendo que isso é ruim nem nada, mas eu fico pensando assim, e se não fosse, né? E se a gente tivesse tomado um caminho diferente, se a gente tivesse se proposto mesmo a pensar a vida como espíritas e não como católicos, né? A gente assumiu esse teor católico, a gente criou aí esse paralelo, fez um sincretismo, né, religioso dentro do espiritismo, aqui no canal mesmo do GESB, há umas semanas atrás, vocês podem buscar aí nas nossas publicações, nós tivemos lá na sede do Grupo Espírita a um seminário, né, onde uma mulher foi falar sobre Maria de Nazaré à luz da doutrina espírita, né? Não dá para pensar Maria de Nazaré sem falar de catolicismo. Maria nem é citada nos evangelhos, né? O evangelho de João, o evangelho de Paulo, que foram escritos aí muitos anos depois, né? É que vão trazer um tanto dessa importância da figura da mãe de Jesus, mas no princípio o cristianismo não era isso, né? Essas convenções marianas já demonstram aí que a gente tomou um outro rumo, que a gente criou ali um outro subterfúgio para falar de Jesus de uma outra forma, né? Porque falar de Maria é falar de Jesus. Mas, por a gente ter criado aí essa outra forma, isso já demonstra, né, que a gente foi sincretizando coisas. A gente foi trazendo elementos da cultura romana, né, da adoração de múltiplos deuses, da adoração de múltiplas divindades, para dentro do movimento cristão, e isso vai se solidificando com o passar do tempo, né? A Igreja Católica criou a questão dos santos, né? E, assim, o Espiritismo nasce dentro da França Católica, mas não se contamina tanto, vamos colocar assim. Mas vindo ao Brasil, e a gente tem falado disso aqui muito, ele se transforma em uma outra coisa, né? Então, assim, o que era para ser um movimento filosófico, de cunho científico, a maneira como Kardec entendia lá no século XIX, acabou se transformando aí num movimento religiosista, né? Infelizmente, hoje, o que a gente vê do espiritismo é muito, né, essa questão religiosista. A gente para de pensar por si mesmo para se agarrar aí a palestrantes, a escritores, a médiums, né, que dizem que essa é a visão do plano espiritual e pronto, acabou, né? Sendo que a proposta de Kardec para nós era que a gente tivesse justamente autonomia, né? A gente não precisasse cair vinculado fortemente a ideias pré-concebidas, mas que a gente fizesse aí as nossas próprias ideias, né? Que o Espiritismo fosse um manancial de ideias novas, né? Então, olha só que interessante esse capítulo, e como ele abre as portas para a gente entender o que essa doutrina queria trazer para a gente. E olha só o que a gente tem hoje, né? Vocês podem digitar aí no Google, vocês vão achar uma série de palestras que vão puxar para esse lado da religião e esquecem justamente da filosofia. Então, se algum dia você já parou para se perguntar o que os espíritos ficam fazendo, por que os espíritos ficam tão apegados a uma ideia, a uma monoideia, por que isso acontece? Por que isso deveria acontecer ou por que isso não deveria acontecer? Se você já buscou extrapolar o básico do espiritismo e começou a refletir, a raciocinar o espiritismo, a aplicá-lo na prática, isso é um excelente capítulo para que a gente possa discutir e debater essas ideias que são puramente filosóficas.
que podem nos ajudar a construir uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade mais coerente com aquilo que nós somos e com aquilo que nós queremos. Então, sem mais delongas, né? Depois de tanto tempo, vamos falar aí, então, do capítulo de número 25, que é chamado Em Torno da Fixação Mental, e é exatamente nesse sentido, né, que nós vamos ter uma conversa aí, que o Hilário vai fazer algumas perguntas sobre esse tema, né, a fixação mental que alguns espíritos têm, né, principalmente os obsidiados, ou os espíritos aí mais moralmente atrasados, carregam tanto dentro de si. O que isso tem a ver conosco aqui enquanto encarnados, né? Será que muda muito depois que a gente morre? Como é que é isso? Sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? O espírito fica ali séculos pensando uma coisa só. Tomemos, por exemplo, o drama do nosso infortunado companheiro, que há séculos está mobilizado nas ideias de vingança. Capítulo passado, né? Estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? E aí o Aldous começa, né, a trazer para nós essas informações, e eu vou pedir licença para vocês para a gente ler aqui um pouquinho. É imprescindível compreender que depois da morte do corpo físico, né, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal, ou seja, a vida continua. E não podemos esquecer que a lei divina, né, traça princípios universais que não podemos trair, subordinados à evolução. Como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Como é que você pode progredir sem harmonia? Como é que você pode buscar progresso sem estar harmonizado por dentro? Como é que uma pessoa que não está bem consigo mesmo consegue progredir? Às vezes a pessoa é genial, mas ela está passando por um momento muito difícil. Então ela não consegue progredir, né? A ideia fixa pode se operar em indefinida, né? Estagnação da vida mental no tempo. Simbolizemos o estágio da alma na Terra através da reencarnação como sendo valiosa linha de frente, de batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo, batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. Ou seja, nós estamos aqui para cuidar de nós mesmos, né? Para a gente evoluir, individualmente e coletivamente. A mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou. Tão logo seja conduzidas as aperfeiçoações da morte verticalmente para verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-lhe o triunfo por elevação de nível. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, incúria no sentido de invigilância, né? Volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, onde se confunde com os desajustados de toda espécie para determinado período de tratamento. Então, aqui ele está trazendo um plano cartesiano, né? Vertical e horizontal. Se você vai bem, você ascende verticalmente, senão você permanece onde você estava, né? Horizontalmente. Você sobe, né? Você aprende algo, mas muito pouco. Não é algo que vai te destacar aí dos demais, né? Ou de pessoas que pensam e estão na mesma situação que você. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda casta. De certo, as legiões vitoriosas não esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia adulta. Beleza, até aqui tudo bem, né? Ele está explicando como é que funciona. Os espíritos evoluem ou não, ficam parados, né? Quando tocados, aqueles que estão na vanguarda, né, acolhem em missões e vêm ter conosco para nos dar aí o seu testemunho, para nos dar o seu exemplo. Não só para nos salvar, mas também para progredir. Eles mesmos progridem, né? Se a gente acha que Jesus estava sofrendo quando estava aqui na Terra, qualquer aí grande expoente do cristianismo, uma pessoa que se dedicou toda a sua vida ao bem, se a gente acha que essa pessoa sofreu algum dia, é porque a gente ainda não entendeu, não, a proposta espírita ou a proposta cristã, né? O sofrimento há de trazer para essa pessoa ainda mais evolução no sentido, né, que ela deixa que as sementes de um trabalho, mas ela ascende a lugares ainda muito mais altos, né, por conta da experiência que ela resolveu tomar para si mesma, né?
E aí o Hilário vai continuar. E o problema da imobilização da alma? A imobilização no sentido de ficar parado, né? De não progredir. E o Wallace vai dizer, em nossa imagem, podemos defini-la como com a propriedade possível. É que o tempo, para nós, é sempre aquilo que dele, o que dele fizermos. Tempo é aquilo que a gente faz dele, né? Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas na nossa mente. Tem hora que demora muito a passar, tem hora que demora, né? Parece que passa assim voando. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos. Os dias voam céleres, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta, né, da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior chama-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero. Né? Esses podem nos imobilizar por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são de felicidade e louvor, e com os vencidos, amargura e lágrimas. Então, eu já vou parar aqui, porque ele vai falar basicamente sobre isso, né? Ele vai continuar falando basicamente o que ele está falando aqui, sobre outras visões, com outros exemplos, né? Vocês leiam o capítulo completo, porque o Aulus fala muito melhor que eu, né? Então, o que eu queria trazer aqui? É justamente esse sentido de que aqui nós estamos na posição do Hilário, tentando entender essa coisa da estagnação mental. Por que é que dentro dos nossos trabalhos mediúnicos, por que é que os nossos médiums, na maioria das vezes, vão captar sinais, captar vibrações, sintonizar-se com espíritos que estão meio que parados no tempo? Quantas vezes a gente não vê espíritos que estão aí desencarnados há décadas e eles permanecem presos a pensamentos ou situações das suas vidas anteriores? Como a gente já viu aqui na Serena da Luísa aos Montes, né? Por que que isso acontece? Acontece que o espírito deseja parar. Acontece que o espírito é que deseja ficar estagnado. E porque ele quer, ele começa a transformar a sua própria vida. Então, dentro da teoria espírita, o que a gente percebe é que a vontade de cada um dos indivíduos é que vai moldar a realidade na qual ele vive. O tempo, ele, como o Aldous bem colocou aqui, ele é variável, depende de cada um de nós, e depende mesmo. Mas não é que o tempo é um para um e o outro para outro. Não, é a nossa percepção do tempo. Há espíritos tão entranhados dentro de si, dos seus próprios problemas, das suas próprias mesquinharias, porque na maioria das vezes são motivos muito mesquinhos, que eles não conseguem parar e pensar no outro, parar e pensar em outras situações, em mudar de vida, em fazer algo diferente para si e para os outros. Por isso ele fica ali preso, estagnado, recluso dentro de si mesmo. Porque quem se doa, né, ou quem busca algo fora de si, vai estar sempre aprendendo algo, vai estar sempre buscando algo diferente, e isso vai ocupar a mente, né? Isso vai ocupar ali o seu pensamento, a sua vontade, o seu mundo, a sua realidade. Enquanto que quem pensa só em si, muitas vezes vai se obscurecendo, vai se trancando, vai se enjaulando dentro das suas próprias sombras, dentro da sua própria capacidade. É algo tão egoísta, assim, se a gente for pensar, que há pessoas que estão presas dentro de uma visão de mundo que é só delas. E geralmente, percebam para vocês verem, essas pessoas buscam pessoas que pensam exatamente iguais a ela. Dificilmente uma pessoa que não é egoísta consegue ouvir o diferente. Dificilmente uma pessoa que não é egoísta consegue respeitar quem pensa diferente de si. Às vezes a pessoa está tão presa dentro do egoísmo dela que ela só ouve os seus, ela só ouve aqueles que falam aquilo que ela gosta de ouvir. E essas, gente, são pessoas que já são assim, ó, elas estão aqui na Terra, mas tenho certeza
que os espíritos obsessores já estão esperando por elas lá do outro lado da vida. Por quê? Porque se em vida, aqui, com tantas outras atribulações, como a gente disse no início, né? Se com tantas atribulações com o corpo, a pessoa ainda consegue ficar presa numa monoideia, enquanto ela está encarnada, imagina quando ela estiver aí no plano espiritual. Se já em vida ele só consegue falar num assunto, ele só consegue ter um tipo de sentimento por um grupo, por alguma pessoa, se ele só consegue ficar preso nessa ideação, se ele está fixo nesse pensamento já aqui encarnado, quando ele estiver desencarnado, vai ser ainda mais fácil. Quando o corpo dele morrer, vai ser ainda mais fácil dele ser vítima aí de uma hipnose, né? De ficar aí perdendo anos e anos da sua eternidade, anos e anos das suas possibilidades, enquanto ele se encontra definhando, né? Dentro dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque a vida se encarcerou nele mesmo. Ele não consegue olhar para o lado, ele não consegue ver outras pessoas, ele não consegue parar para pensar que existem outras maneiras de se viver, além do que aquela que ele aprendeu. Perceba, não é a vida que ele gosta, é a vida que ele aprendeu muitas vezes. E é por isso que a gente tem que aprender a ouvir, aprender a entender o diferente, aprender a entender aquele que pensa algo que a gente às vezes nunca pensou. Isso vai completamente de encontro aos ensinos cristãos. Isso vai completamente de encontro ao próprio Jesus. Jesus foi o primeiro a vir aqui na Terra para falar de amor para nós. Ele inaugura um diferencial gigantesco na humanidade ao propor para nós um Deus amoroso, um Deus que nos ama e um Deus que deseja que nós amemos o nosso próximo. Não que a gente odeie, não que a gente... Nem os nossos inimigos, né? Jesus vai dizer para a gente odiar. Ele vai dizer para a gente os amá-los. Ou seja, como é que eu vou amar alguém que eu não entendo? Essa é a proposta, olha, de sair de dentro de si, de quebrar a casca, de sair para fora, de observar o mundo, trazer o mundo para perto de si, mas saber também qual que é o seu posicionamento, ter os seus valores, saber analisar o que passa por nós da melhor maneira possível. Essa é a lição mais brilhante. Esse é o antídoto contra a fixação mental. E não se enganem, pessoal, não se enganem. As pessoas que são hoje vítimas de obsessões, de problemas aí de ordem mental, elas estão intrinsecamente ligadas a problemas de fixação mental. Elas não conseguem pensar outra coisa ou pensar aquela coisa de uma maneira diferente. E é isso que nos chama a atenção se a gente está buscando aí viver uma vida mais saudável, viver uma vida melhor, não só para nós, mas para aqueles que estão aí próximos de nós também. É preciso que cada um tenha coragem de sair de si mesmo e de começar a prestar atenção que, primeiro, você não é o seu corpo. Você não é o seu corpo. Então, você não... analise-se. Essa é uma pergunta que só você pode responder e cada uma das respostas aqui de quem nos ouve vão ser diferentes. Analise, você vive para cuidar do seu corpo? Você vive somente para as suas necessidades fisiológicas? Será que você não tem abandonado aí um pouco a sua vida mental? Será que você assiste televisão, você assiste uma novela, você assiste um comercial e a sua vida não muda em nada? Você não consegue prestar atenção em nada? Nada te muda? Será que você só consegue ouvir e ver aquilo que você gosta? Você não consegue dar uma chance para o diferente? Você não consegue pensar um pouco fora da caixinha na qual você se colocou? Se a resposta for sim, gente, cuidado. Não quero deixar com ninguém com medo, não. A questão não é medo, mas é cuidado. É tomar cuidado. Então, poxa, e quando eu for espírito? Eu não vou ter corpo para cuidar. E aí? Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha vida? Né? Eu gosto sempre de trazer aquele... Eu brinco que a vida espiritual é um grande dia de feriado, onde você já cumpriu todas as suas obrigações. Você está em casa, num feriado, você já cumpriu todas as suas obrigações. O que você faz nesses momentos? É isso que vai definir sua vida espiritual. O espírito não paga conta, não tem boleto, não tem que pagar energia, não tem que pagar luz, não tem que pagar água, não tem que pagar nada. Ele simplesmente existe. E esse é que é o desafio. Existir.
Porque o simples ato de existir não é fácil. Tá aí, né? Toda a filosofia humana se debruçando em torno da existência. Nós existimos. E aí? E aí? Como diria o meu filósofo favorito, né? O René Descartes, penso, logo existo. Olha, eu estou aqui, eu penso. Eu estou existindo. E agora? O que eu vou fazer disso? Ficar encabulunhado dentro de mim mesmo? Ou me abrir para o mundo e, sei lá, tentar ser melhor do que eu sou, tentar ser o melhor, o melhor que eu posso ser, certo? Então, esse capítulo é maravilhoso, gosto muito de capítulos assim, capítulos que nos trazem a questão da filosofia, né, para dentro. E aí fica ainda mais esse desafio, né? Essa é a visão do médium, Chico Xavier, né? Essa é a visão dele. E a sua visão, como é que é? Pegando isso e aplicando a sua vida, como é que fica? Você concorda com tudo? Você discorda? O que você acha? Deixa pra gente aí nos comentários. Vamos bater um papo aqui, vamos levantar outras questões, outras situações, beleza? Se você gostou desse nosso vídeo, deixa aí o seu gostei. Se não gostou, deixa o desgostei também. A gente analisa todas as interações que vocês têm conosco para que a gente possa melhorar aqui sempre os nossos trabalhos, certo? Então, na semana que vem, ou no próximo vídeo, a gente se encontra para continuar conversando sobre esse livro que nós já estamos aí finalizando, né? Mas para falar do capítulo de número 26, né? Intitulado aí Psicometria. Eu aguardo vocês, então, nesse nosso próximo encontro, para a gente continuar debatendo aqui filosofia e visão de universo e de realidade à luz da doutrina espírita. Fiquem em paz. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.